Aqui estamos, meus amigos, para começar finalmente o livro Sexo e Destino em seu primeiro capítulo. A primeira parte foi psicografada por Valdo Vieira e o médium, nas duas partes, por André Luiz. Então vamos lá. Neste livro, veremos André estagiando nos temas que foram alvo dos livros anteriores, a sexualidade e suas decorrências nos espíritos ainda ligados ao cérebro primitivo. Nós lembra que falou do cérebro, a divisão do cérebro, e o cérebro primitivo é sempre que nos faz cair nos erros. Veremos pessoas agindo e sofrendo as consequências de suas escolhas. As observações que faremos serão mais relacionadas aos fatos do que aos itens comentados anteriormente nos livros precedentes. Aprenderemos com os exemplos apresentados e já comentados. Primeira parte, Médium Valdo Vieira, capítulo 1. Qual acontece entre os homens no mundo espiritual que os rodeia, sofrimento e expectação esmerilham a alma, disciplinando, aperfeiçoando, reconstruindo. Enquanto envergamos a veste física, habitualmente imaginamos o paraíso das religiões encravado para lá da morte. Sonhamos o apaziguamento integral dos sentidos, o acesso à alegria inefável que anestesia toda lembrança convertida em chaga mental. No entanto, atravessada a fronteira de cinza, ei-nos erguidos à responsabilidade inevitável ante o reencontro da própria consciência. Uma vida humana, a continuar-se naturalmente no além, assume assim a forma de partida em dois tempos distintos. Diferem campos e vestimentas, entretanto a luta da personalidade de um, renascimento a outro na terra, afigura-se laborioso prélio em duas fases, anverso e reverso da experiência. O berço inicia, o túmulo desdobra. Com raríssimas exceções na regra, somente a reencarnação consegue transfigurar-nos de modo fundamental. Deixamos no esquife o casulo mirrado e transportamos o nosso, na mesma ficha de identificação pessoal, para outras esferas, os ingredientes espirituais que cultivamos e atraímos. Inteligências em evolução na eternidade do espaço e do tempo, os espíritos domiciliados na moradia terrestre, em abandonando o invólucro de matéria mais densa, assemelham-se figuradamente aos insetos. Larvas existem que se retiram do ovo e revelam-se na condição de parasitas, enquanto que outras se transformam de imediato em falenas de prodigiosa beleza, ganhando altura. Encontramos criaturas que se afastam do estojo carnal, entrando em largos processos obsessivos, nos quais se movimentam à custa de forças alheias, ao lado de outras que, de pronto, se elevam, aprimoradas e belas, a planos superiores da evolução. E entre as que se agarram profundamente às sensações da natureza física e as que conquistam a sublime ascensão para estágios edificantes no grande além, surge a gama infinita de posições em que se graduam. Emergindo na espiritualidade após a desencarnação, sofremos, a princípio, o desencanto de todos que esperavam pelo céu teológico, fácil de granjear. A verdade aparece por alavanca renovadora, padecendo ainda espessa amnésia relativamente ao passado remoto, que descansa nos porões da memória. Somos então defrontados por velhos preconceitos que se nos entrechocam no íntimo, tombando despedaçados. Suspiramos pela inércia que não existe. Exigimos resposta afirmativa aos absurdos da fé convencionalista e dogmática que reclama a integração com Deus para si só, excluindo pretensiosamente da paternidade divina os que não lhe comunguem a visão acanhada. De semelhantes conflitos, por vezes terríveis e extenuantes, nos recessos da mente, muitos de nós saímos abatidos ou revoltados para extensas incursões no vampirismo ou no desespero,
A maior parte dos desencarnados, porém, a pouco e pouco, se acomoda às circunstâncias, aceitando a continuidade do trabalho na reeducação própria, com os resultados da existência aparentemente encerrada no mundo, à espera da reencarnação, que possibilite renovação e recomeço. Essas ponderações afogueavam-me o pensamento, reparando a tristeza e o cansaço do meu amigo Pedro Neves, devotado servidor no Ministério do Auxílio. A nota diz que o Ministério do Auxílio é uma organização de nosso lar. Partilhando expedições arrojadas e valorosas em atividade benemérita, ainda não lhe víamos hesitações quaisquer. Veterano de empreendimentos socorristas, jamais entremostrara desânimo ou fraqueza, por mais opressivo se lhe evidenciasse o peso de compromissos e obrigações. Advogado que fora, na existência última, caracterizava-se por extrema lucidez no exame dos problemas que as eventualidades do caminho apresentassem. Sempre denotado e humilde, agora, porém, enunciava sensíveis alterações de comportamento. Soubera-o, com breves encargos na esfera física, para atender, de modo mais direto, a necessidades de ordem familiar, cuja extensão e natureza não me houvera sido possível perceber. Desde então, mostrava-se arredio e desencantado, copiando o feitio de companheiros recém-chegados da terra. Isolava-se em funda reflexão, fugia à conversação fraterna, queixava-se disso ou daquilo, e vez por outra, em serviço, denotava lágrimas que não chegavam a cair. Ninguém ousava sondar-lhe o sofrimento, tal a fibra moral em que se lhe exprimiam as atitudes. Provocando, porém, algumas horas de desafogo num banco de jardim, busquei habilmente lançá-lo à extroversão, alegando dificuldades que me preocupavam. Referi-me aos descendentes que deixara no mundo e as inquietações que me causaram. Pressentia-lhe na tristeza a presença de lutas domésticas a lhe torturarem a alma, quais ulcerações de recidiva, e não me enganei. O amigo absorveu a isca afetiva e desvelou-nos os sentimentos. A princípio, falou vagamente das apreensões que lhe assomavam o espírito agoniado. Aspirava a esquecer, aliar-se, no entanto, à retaguarda familiar no mundo, lhe afligia dolorosas reminiscências difíceis de extirpar. É a esposa quem o aflige assim tanto? Aventurei procurando localizar o carnicão da mágoa que lhe abria as comportas do pranto silencioso. Pedro fitou-me com a postura dolorida de um cão abatido e respondeu: há momentos, André, nos quais será preciso biografar-nos, ainda que superficialmente, para vasculhar o pretérito e extrair dele a verdade, somente a verdade. Meditou, algo sufocado por instantes, e prosseguiu: não sou o homem que me deixe governar por sentimentalismos, embora aprecie as emoções pelo justo valor. Além disso, a experiência desde muito me ensinou a raciocinar. Há 40 anos moro aqui e há quase 40 anos a esposa compeliu-me a absoluto desinteresse do coração. Deixei-a quando a mocidade das energias físicas lhe estuava no sangue e Enedina, compreensivelmente, não pôde sustentar-se à distância das exigências femininas. E prosseguiu esclarecendo que ela se associara a outro homem, num segundo casamento, entregando-lhe seus 3 filhos por enteados. Este novo marido, entretanto, arredou-a completamente de sua convivência espiritual. Homem ambicioso, senhoreou os cabedais que lhe ajuntara, logrando multiplicá-los imensamente. À força de astúcia em arrojadas empresas comerciais, e agiu com tanta leviandade que a esposa, dantes simples, e apaixonou pelas comodidades demasiadas, gastando o tempo terrestre em prodigalidades e fafulices, até que se rojou a derradeiras viciações nos desvairios do sexo, observando o esposo em aventuras galantes, de modo permanente, na posição de cavalheiro rico e desocupado, quis desforrar-se
estabelecendo para si mesma desordenado culto ao prazer, mal sabendo que apenas se transviava em lamentáveis desequilíbrios. Os meus 2 filhos, Jorge e Ernesto, ludibriados pelo fascínio do ouro com que o padrasto lhes comprava a subserviência, enlouqueceram no mesmo delírio do dinheiro fácil e se animalizaram a tal ponto que nem de leve guardam qualquer traço de minha memória, não obstante serem atualmente negociantes abastados em idade madura. A esposa, no entanto, ainda se encontra no mundo físico? Arrisquei, cortando a pausa longa para que a explicação não esmorecesse. Minha pobre Enedina voltou há 10 anos. Abandonou no corpo dela a imposição da icterícia que lhe apareceu por verdugo invisível, evocado pelas bebidas alcoólicas. Fitando-a edemaciada, vencida, ensaiei alarmado todos os processos de socorro à minha disposição. Atemorizava-me a perspectiva de vê-la escravizada às forças aviltantes a que se jungira. Sem perceber, ansiava retê-la no corpo de carne, como resguarda uma criança inconsciente em disfarçado refúgio. Entretanto, ai de mim, colhida por entidades infelizes, às quais se consorciou levianamente, em vão procurei estender-lhe algum consolo, porquanto ela mesma, depois de desencarnada, se compraz na viciação, tentando a fuga impossível de si própria. Não há outro recurso senão esperar e esperar. Fazendo um parêntese, meus amigos, eu não comentei nada sobre todos esses detalhes, porque todos esses temas já foram comentados nos livros anteriores, como eu disse que faria no início. E os filhos, Jorge e Ernesto, hipnotizados pela riqueza material, para mim fizeram-se inabordáveis. Mentalmente não me registro na lembrança, intentando captar-lhes cooperação e simpatia. O padrasto chegou a insinuar que não seriam meus filhos, e sim dele próprio, através de união com minha esposa, ao tempo da minha experiência terrestre, o que Enedina infelizmente não desmentiu. O companheiro esboçou um sorriso amarelo e considerou. Imagine, na carne o medo é comum, à frente dos desencarnados. E, em meu caso, fui eu quem se afastou do ambiente doméstico, sob sensações de insopitável horror. Ainda assim, a bondade de Deus não me arrojou à solidão, em se tratando da ternura familiar. Tenho uma filha, de quem jamais me separei pelos laços do espírito, Beatriz, que deixei na flor da meninice. Suportou pacientemente as afrontas, conservou-se fiel ao meu nome. Somos assim 2 almas na mesma faixa de entendimento. Pedro enxugou os olhos e acrescentou. Agora, com quase meio século de existência entre os homens, presa embora ao carinho que consagra o esposo e ao filho único, prepara-se Beatriz para o regresso. Minha filha vem atravessando os derradeiros dias terrenos, com o corpo torturado pelo câncer. Mas, atormenta-se você por isso? A ideia de reencontro pacífico não será antes motivo para alegrar-se? E os problemas, meu amigo? Os problemas do grupo consanguíneo? Por muitos anos estive à margem de todas as tricas do navio familiar. Fizera-me um oceano largo da vida. Agora, por amor à filha inesquecível, sou compelido a topar, com o espírito de caridade, a irreflexão e o descaramento. Estou inapto, desambientado, desde que me postei à cabeceira da doente querida, vejo-me na condição do aluno debilitado pela expectativa de erros constantes. Dispunha-se Neves a prosseguir, mas o urgente chamado de serviço nos impeliu à separação, e conquanto diligenciando acalmá-lo, despedi-me sob o compromisso de irmanar-me a ele nas tarefas de assistência à enferma, de modo mais intenso a partir do dia seguinte. Interessante relato, muito similar a centenas que todos nós conhecemos. Mas vamos às observações feitas neste capítulo. Em parágrafos simples, podemos ver verdades importantes. Desde então, mostrava-se arredio e desencantado, copiando o feitio de companheiros recém-chegados da terra. Lembro a todos que as frases
grifadas em amarelo, são cópias fiéis do texto original. Em branco, meu comentário. Pedro Neves sempre foi eficiente e equilibrado, mas ao voltar aos problemas dos familiares encarnados, tem uma recaída em seus comportamentos e atitudes. Precisamos nos questionar sempre. Será que minhas atitudes refletem minha real transformação? Não é verdade? Então a gente tem uma postura, um comportamento exterior que nem sempre é o que realmente se passa dentro de cada um de nós. 2. A família tem como função nos fazer mais dedicados, nos faz tentar ser pessoas melhores, sermos protetores, nos ensina a abrir mão do eu para agir no nós. A família é para a humanidade a escola para a evolução. Mas chegou a hora de aprendermos a ver toda a humanidade como nossa família. Aprendemos com o nosso núcleo e é tempo de ir mais longe nas relações humanas. Todas as crianças devem ser vistas como nossos filhos, os idosos como os nossos pais, todos os necessitados como os nossos irmãos. Quando conseguirmos, teremos vencido a grande prova. Teremos aprendido a lição que Jesus veio nos ensinar há 20 séculos. No caso de Pedro, se ele conseguisse ver a família como via os demais espíritos que atende há décadas, teria mais equilíbrio, sofreria menos e seria mais capaz de ajudar com a capacidade adquirida. Como nos ensinou a mãe de André em nosso lar. Não sou sua mãe, estive sua mãe. Nossas relações familiares mudam a cada encarnação. Por isso temos que nos ver como irmãos que somos, todos a caminho de sermos pessoas melhores a cada dia. Concluímos mais um capítulo de preciosas recordações, porque nós já lemos temas semelhantes nos livros anteriores. Fica aqui meu e-mail, minha forma de me encontrar, e eu aguardo os comentários de vocês para que possamos aprender juntos. Um grande abraço, até breve.